perdeu a noção total, né? Às Aham. vezes ela estava dentro de casa e achava que estava na casa de uma outra irmã. Sim. Aí, no começo, a gente pegava ela, colocava dentro do carro, dava uma volta no quarteirão e chegava em casa, mãe. Estamos na casa da senhora. Daí, como o tempo foi passando, colocava ela aí não dava mais volta no quarteirão. O tempo Sim. passou, né? Colocava ela dentro do carro, a minha irmã dava a partida, no carro, acelerava, aí eu balançava o carro e abria a porta e falava, mãe, chegamos. Para ela, você tinha andado a cidade inteira. Tinha dado uma volta. Tinha dado uma volta. Sim. É, Então, João. tem que ter criatividade, sabedoria, é difícil. A gente vai conversar sobre isso. Tem uma apostila do curso que fala só sobre isso, sobre atividades de recreação, atividades que a gente pode propor para lidar com esse tipo de paciente, por exemplo, que tem Alzheimer. Mas é isso mesmo, João. Excelente. Se o cuidador não tem sensibilidade e é estratégico, realmente fica difícil você conseguir entreter uma pessoa que tem Alzheimer. É importante que você Hum, conheça o paciente, saiba do que ele gosta para poder propor atividades. É isso mesmo, a tá criatividade também faz parte da nossa atividade, né? Que é a tarefa de cuidar. Tá bom? Obrigado, viu? bom. É isso aí. Muito bom. Bom, gente, para fechar, eu falei já do raciocínio lógico, falei da linguagem e também ou existem prejuízos nas funções executivas. Tudo que tem a ver com planejar, com organizar e executar, a gente tem prejuízo. Por exemplo, eu planejo que amanhã vai ser o caso, sei lá, vai ser o aniversário da minha sobrinha. Aí, qual que é a ideia? Eu, que não tenho Alzheimer, sei, olha, amanhã eu vou com essa roupa, eu vou sair esse horário, sei lá, eu vou de carro, eu vou de avião, vou de navio, vou de algum jeito, vou com a minha esposa, enfim, eu planejo. Consigo organizar, fazer o planejamento, organização e executar. Pessoas que têm Alzheimer, em algum momento, por conta do prejuízo cognitivo, já não conseguem mais. Já não conseguem, elas têm dificuldade, não conseguem organizar, nem mesmo planejar. Lógico, a gente vai estimular isso no paciente, mas a ideia é que a doença avance e aí cada vez mais vai ficando mais difícil. Então, cada vez mais ele vai se esquecendo onde ele está, vai se esquecendo do tempo, perde memória, lógico, né? Não consegue mais ter atenção, ou tem dificuldade de atenção, concentração, raciocínio lógico, linguagem, tanto a linguagem verbal quanto a não verbal, tá? E também, infelizmente, prejuízos no planejamento, na organização e na execução de atividades. Mas foi um parênteses que a gente fez, vamos voltar à aula. Mas é importante a gente entender isso, porque isso justifica muita coisa. Bom, então, isso é cuidado, né? A gente abordou. A ideia do cuidado é preservar, guardar, conservar, apoiar e tomar conta. Mas foi o que eu falei. A gente também consegue cuidar de objetos, de plantas e de animais, tá? Não só de pessoas. Obviamente, no curso a gente vai tratar de pessoas, né? Mas é possível também cuidar de outros seres vivos, e não só seres vivos, né? Mas de outras estruturas, carro, casa, prédio, enfim, tênis, tudo. Bom, o que significa cuidado? Quando a gente fala desse tipo de cuidado, que é essa ideia de conservar, cuidar de alguém, preservar, guardar a saúde, é importante a gente entender que você e eu conseguimos oferecer o cuidado. E aí que é a sacada do curso. Então, o cuidado é preservar, conservar, cuidar, manter em condições aceitáveis, satisfatórias, mas eu consigo oferecer o meu cuidado como uma tarefa. Então, eu posso cuidar de alguém e posso receber para isso. Essa é a ideia do cuidador, de um tipo de cuidador. A gente vai ver que tem cuidadores que não recebem e tem um nome específico para esse tipo de cuidador. Mas nós aqui vamos receber, porque nós estamos nos formalizando, tá? Ou é a ideia que você receba, né? Uma escolha sua, mas a ideia é que você consiga receber dinheiro mesmo, grana, porque você vai oferecer um serviço que é cuidar de alguém. Bom, quando você tem uma pessoa que cuida de outra pessoa, a gente chama de cuidador ou cuidadora. Então, eu fiz uma cirurgia, preciso de ajuda. Se você cuida de mim, me ajuda a manter as minhas atividades,
você é minha cuidadora, meu cuidador e por aí vai. Importante. Quando a gente fala de cuidado, foi o que eu falei, a gente sempre vai estimular a qualidade de vida e o bem-estar do paciente, sempre. Sempre. Ah, mas está na fase 3 do Alzheimer, a fase pior. Ué, e deixa de ser ser humano? Não. Então, eu preciso, ainda assim, trabalhar com qualidade de vida. Né? Então, olha, está no estágio 3, ele não sabe mais que ele fez as necessidades na roupa. Então, eu não preciso trocar de fralda. Não, ainda é um ser humano. Isso é importante para a qualidade de vida dele, é importante para o estado de saúde dele. Então, eu sim tenho que me preocupar com isso. Conseguem perceber? Então, não é porque uma doença chega e vai avançando que o meu paciente perde. Nem todas perdem, né? Mas pode acontecer de um paciente ter prejuízos cognitivos, que a gente viu que é. Não é por causa disso que eu devo deixar de cuidar da qualidade de vida dele. Então, sempre proporcionar uma vida digna para o nosso paciente. Porque sem a gente ele não consegue ter uma vida digna. Não consegue nem mesmo trocar, né, de roupa, não consegue se alimentar, não consegue tomar banho. Então a gente sempre vai dar essa vida digna. Todo ser humano merece, né? Andar cheiroso, andar limpinho, se alimentar. Todo ser humano merece. É um direito básico nosso. A gente vai conversar sobre direito daqui a pouco. É um direito básico. Você e eu podemos assegurar isso para ele, certo? Bom, falando especificamente da qualidade de vida do meu paciente, naturalmente existem alguns cuidados que podem providenciar melhora na qualidade de vida. E aí a gente vai citar alguns aqui. Antes, eu gostaria de perguntar para vocês. Alguém consegue citar? Então, eu já falei um aqui, né? Trocar fralda, falei da alimentação. Tem mais outras atividades que a gente consegue fazer com o paciente que melhora a qualidade de vida dele? Que dá uma sensação de bem-estar? O que, é que vocês acham? Tem? Quais? Sim, tem, com certeza. Quais? Alguém sabe citar? Exercício físicos. Exercício físico, por exemplo. Excelente. Muito bom. Ir à praça com ele, tomar um sorvete. E na pra... vou tomar, desculpa a brincadeira, mas parece brincadeira, mas não é, isso é um fato. A gente lidou com uma idosa lá na graduação, ela era namoradeira. Então, em frente à casa dela, era a pracinha que ela namorava os rapazes. Então, para ela, o que era o máximo para ela? Levar na pracinha. Porque ela se lembrava que era ali que ela flertava. Consegue perceber? Parece louco, né? Mas não, isso para a qualidade de vida dela era fantástico. Porque ela se sentia de novo útil, sentia bela, sei lá. Isso impactava na autoestima dela. Então a gente tem que ter essa sensibilidade também. Ah, porque tá velhinho, por que eu vou levar na pracinha? Não vai namorar mais. Cuidar da aparência, por que não? Vaidade, maquiagem, arrumar cabelo, isso mesmo. Então, assim, se sentir bonita, né? Bela. Privam. Ainda ontem a gente estava numa aula e aí a avó de uma aluna deu problema no joelho, deu um cisto no joelho. Acho que ela tem 80 e alguma coisa. E aí ela amava dançar, ela tem Alzheimer também. E aí, de repente, ela estava... compraram, sabe aquele livro de colorir? Compraram para ela. E aí ela começou a pintar. E aí deu 3 dias, ela estava nervosa. Eu vou ficar pintando isso aqui mais não. Nervosa, xingando todo mundo. E aí o que a família falou? Olha, já sei o que a gente vai fazer. Ela era do forró. Ela amava dançar. A gente vai levar ela no forró. Com Alzheimer. Vejam o impacto do que é você conhecer a pessoa. Por que é importante você conhecer para propor uma atividade? Enfim, aí levaram... o baile acontecia das 2 da tarde às 10 da noite. Sempre domingo, das 14 horas às 22. E aí levaram ela com Alzheimer. E aí ela chegou lá, e só a aluna falando, a própria neta falando, né? Falou que ela se divertiu. E ela falou assim, ela não parava. E em casa, por conta do Alzheimer, ela ficava sentadinha, não queria nada, não tinha mais interesse em pintar, em fazer nada. E aí a aluna falando, olha, deu 4 horas, 5 horas, a gente querendo ir embora, e ela não. E ela falando, com Alzheimer,
Não, não acabou ainda. Não, não acabou, eu vou ficar até acabar. E aí, aí a aluna falando, aí a gente falou para ela que tinha terminado, ela falou, não, porque quando termina tem bingo. Ou seja, ela se lembrou, olha só o poder, ela se lembrou que quando termina o forró, tem bingo. Então, não tinha acabado, que era a conversa deles. E aí ela, enfim, isso estimulou muito, ela ficou muito feliz. E aí, o que eles perceberam? Que para ela dançar é mais importante que pintar. Faz sentido, né? Eu, por exemplo, pintar não é minha praia. Outras coisas sim, pintar não é. Então, entendam, a gente sempre tem que propor atividades que façam sentido para o paciente. E aí por que eu falei isso, né, que você falou? Aí descobriram que a dança é a praia dela. E aí um dia e aí deu cisto no joelho, e aí a galera tinha se reunido, a família, e aí começaram a dançar com ela, mas só ficaram assim. Então, sei lá, pegaram assim, aí ficaram só assim. E aí ela falou assim, você não vai me rodar, não? e aí a neta, né? Aí rodou, aí ela estava toda feliz. É isso mesmo, ela falando, nessa parte da música a gente tem que rodar. Ou seja, com Alzheimer, a música fez com que ela se lembrasse de que naquele momento da música tinha um giro. Perfeito, né? Então, assim, o que faz sentido para o seu paciente? Não sei. Ele tem os gostos dele, mas você tem que saber. Você não é obrigado a chegar sabendo, mas você precisa para alimentação, tudo, horário de banho, aham, 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 comer, aham, chama paternalismo, é o excesso de cuidado. O papai não pode comer mais isso. Caramba, mas ele sempre gostou. Não, papai não pode mais comer, sei lá, peixe. Não, mas ele sempre foi fã de peixe, ele pescava, a vida dele era pescar. De domingo ele ia pescar, sei lá, gostava de comer tilápia, não sei. Não, papai não pode mais porque tem espinha, ele pode se machucar. Olha, papai não pode ir mais na igreja, porque senão ele pode, e começa a privar. Isso chama paternalismo, é o excesso de cuidado prejudica. Até crianças, né? Não só idosos. Então, se tem pais que são que protegem demais, essa criança vai ser mimada, frágil e aí outras questões que não competem a mim dizer. Mas você pode ter certeza que você vai ter problemas com essa criança em algum momento. E com idosos também, né? Bom, então sim, esses exemplos que vocês deram são satisfatórios, com toda certeza. É importante que o cuidador se atente a cuidados que estão ligados à melhora da qualidade de vida do paciente. Exemplos: garantir a alimentação adequada e nos horários corretos. Faz sentido, né? Não é só dar comida, tem que estar no horário certo, né? Então, posso dar o almoço para ele 4 da tarde. Café da manhã, 11 horas da manhã. Tá errado. O paciente tem um horário. Porque ele não consegue comer sozinho. Se eu não dou, Michele, ele vai ficar com fome. Se eu não dou água, vai ficar com sede, pode ter confusão mental, e aí vai me agredir, vai agredir a esposa, vai me xingar, e aí você começa a ter vários problemas. Tá? Então, assim, não é só garantir a alimentação adequada, mas também nos horários certos. Ajudar a garantir ou auxiliar a higiene pessoal. Nem sempre eu preciso fazer tudo. Por exemplo, nem sempre eu preciso lavar a barriga do meu paciente. Talvez ele ainda consiga esfregar, falo barriga, tá? Mas vocês entenderam, né? Aqui o tórax. Nem sempre eu preciso esfregar essa região. Talvez ele consiga. E aí é importante que eu deixe o meu paciente fazer isso, porque isso estimula. Talvez seja a única atividade que ele vai fazer. Se é um filho que tem um filho, por exemplo, que tenha esse lance do paternalismo, não, papai não pode fazer isso, isso vai prejudicar o papai, ele vai ficar muito cansado. E aí você começa a fazer pela pessoa, o que o cérebro dela faz? O nosso cérebro é econômico. Olha, já que então você não precisa usar o seu braço, porque tem quem faz por você. E aí o cérebro da pessoa vai auto-sabotando. Cada vez mais ela vai movimentando menos o braço, porque tem quem faz. Eu não preciso pegar o garfo para pôr comida na minha boca, porque ela coloca para mim. E aí o braço vai ficando obsoleto.
E a doença vai cada vez avançando mais, a pessoa vai ficando cada vez mais dependente. E aí você colhe os frutos. Então, essa superproteção não é bem-vinda. Acontece demais. Mas, infelizmente, a gente tem que ter bom senso, né? O que mais? Importante. Então, nem sempre eu tenho que fazer tudo. Às vezes eu só tenho que ajudar, verificar, ver se ele fez a higiene correta. É importante também permitir que o paciente faça aquilo que ele consiga. Professor, mas ele vai demorar... o banho vai, sei lá, para comer. Ele come sozinho, mas demora 40 minutos. Não tem esse tempo. Sei lá, a Duda pode falar para mim, não tem esse tempo não, de ficar esperando. Mas, entenda, esse tempo dele conseguir se alimentar realmente demora mais. Mas é uma forma de estimular a coordenação, por exemplo, motora dele. Então, deixem. Consegue fazer sozinho? Consegue. Com limitações? Com limitações. Mas deixa eu fazer. Tá? Ou não, né? Tem casos que você tem que fazer tudo. Então, você pode ajudar o paciente, você pode garantir que ele faça, pode auxiliar, pode verificar, para ver se tudo foi feito corretamente. E promover atividades de lazer. Atividades que possam, de alguma forma, proporcionar bem-estar, qualidade de vida, tá? Sensação de prazer, esperança, lembranças boas, sempre entendendo o que é importante e o que tem que fazer sentido para ele. Você não vai propor para uma idosa, sei lá, costurar se ela nunca se ela nunca gostou de costurar. Talvez faça mais sentido, sei lá, ela sempre gostou de Casos de Família, sei lá, aquele programa conturbado. Sei lá, talvez ela sempre gostou daquilo, entende? Não, ela gostava de Marimar, ela amava Marimar. Maria do Bairro, sei lá, as mexicanas, né? São boas. Ela gostava. Então, faz mais sentido você entretê-la assim do que com costura, tá? Você era fã, né? Sempre tem aquele galãzão bonitão lá, moreno. Ele tá em todas. Ó, estimular... isso, é o Luiz Fernando, né? Alguém até falou o nome, é o Luiz Fernando. Oi? Quer que volta? Que volta? Mas eu vou mandar no grupo, tá? Mas eu vou mandar lá também. Manda bala aí. Deixa eu só ver o tópico aqui para eu ir comentando. Estimular a socialização. Outro ponto, eu já vou passar que as meninas estão copiando. Estimular a socialização. O que é isso? Nós não somos só seres físicos. O social também é importante. Por exemplo, agora aqui, a gente está se socializando com pessoas. Então, a gente está ativo na sociedade, conversando, olho no olho, enfim, discutindo, colocando as suas experiências, opiniões. Socializar é importante. Idosos que foram institucionalizados, então, casa de repouso, por exemplo, a gente chamava de asilo e tal, muitas vezes são deixados lá. A família não vai visitar, ficam lá. E só lá. 2, 3, 4, 5 anos. Esses idosos, socialmente falando, são inativos. É importante que você saia. Então, o cara sempre gostou de ir na missa. Nossa, ele era a pessoa... ou é a idosa, sei lá, era a mais devota que tinha na igreja. A mais devota. Mas agora ela não vai mais. Ela não vai lá na missa porque não tem quem leva ela. Se você pega essa idosa, coloca de novo no... Pode passar? Pode. Se você pega essa idosa, por exemplo, e leva para uma missa, você vai trazer um benefício para ela tremendo. Eu falo que a gente fazia isso em Araraquara. Tinha uma instituição católica e uma vez na semana os idosos eram levados para a missa. Os idosos institucionalizados. Idosos do asilo lá, né, da casa de repouso. Vocês não sabem como que eles voltavam alegres. A socialização. Professor, mas não, ele nunca gostou de igreja. Ele gostava de bocha. O idoso gosta de bocha. Sei lá, baralho, sei lá. O que vai fazer esse idoso ou essa idosa, ou esse paciente, né, no caso, entenda um paciente, a estar ativo de novo na sociedade? O que vai fazer? É importante também, tá? É um cinema? É uma exposição? O que é? É uma quermesse? Não sei. É importante, tá?
Você ia falar alguma coisa? Perdão. Na nossa primeira aula, eu comentei sobre aquele projeto que eu comecei a participar, mas depois eu parei. Só conseguia nas minhas férias. É essa questão, se chama ouvidores, né? Que é onde a família deixa de visitar, e aí a gente fazia essa visita. Legal. Porque eles tinham esse prazer em contar pra gente as histórias da vida deles. Então, isso daí era muito, muito gostoso. Eles não saíam, nós íamos visitar eles lá no caso, né? Mas eu sinto falta, só que eu não tenho tempo hábil para ir durante a semana, hoje também não tem, né? Não está aberto. E aos finais de semana, que são abertos lá à família, nem sempre a família também vai. Não vai. Porque eles acabam tendo outros compromissos. E aí, quando a gente ia novamente na outra semana, sim, a gente nunca perguntava, mas eles vinham falar. Você acredita que não vieram me visitar? Relatam, né? Então, porque eles precisam de alguém para ouvir eles. Sim. Né? Então, eu acho que entra também, né, da socialização. É um espaço que você tem para compartilhar suas experiências. Idoso ama. Um dia você faz um teste. Faz o teste e me conta. Puxa assunto, por exemplo, tá? Puxa assunto com uma criança. A criança talvez é outra parada, mas criança, um adolescente, um adulto e com um idoso. Me fala, qual que vai dar mais trela para você? Qual que vai conversar mais? Depois você me conta. Normalmente, idosos tendem a conversar mais. Não só idosos, né? Nem sempre. Não, mas assim... que você não gosta, né? Legal. Então, assim, o que ela... Ei, Dayana, você entregou ela, hein? Mas, assim, ó, o que é importante, gente, tem projetos que a gente pode promover só para o idoso falar. Então, ele está ali, ele é o agente. Então, olha, a gente vai reunir algumas pessoas, pode ser a família. Então, imagina, você trabalha em uma instituição. E aí você pode promover eventos onde os familiares dos outros idosos, e o dele também, por exemplo, tem uma plateia, sentam e esses idosos contam histórias. Idosos têm muita história para contar. Isso é importante. Por quê? Eles se sentem úteis. Puxa, agora eu estou ativo de novo. Tem alguém que me escuta, tem alguém que me ouve, alguém que acredita no que eu conto, alguém que pode tomar a minha experiência como um conselho. E com certeza isso é muito importante. Ixi, idoso. Isso conta demais. Conta. Não, tem uns assim que é fora de série. Você não acredita? A gente lidava com algumas assim. É uma história. Com certeza. E aí você vai vendo. E aí quando você entende, às vezes você é a única pessoa que visita. Você não é um familiar, mas você vai lá, seja como voluntário, ou sei lá, uma funcionária, não sei. E aí esse idoso vem em você a oportunidade de conversar. Alguém de ouvir. O cara quer falar, quer conversar. Porque você acha, a equipe que trabalha ali, nem sempre tem tempo. Você tem sei lá, um funcionário para cuidar de 4 idosos. Ele não vai ter, normalmente não tem tempo para conversar, para passar meio dia com cada um, não dá. Então, esses idosos, muitas vezes, eles não têm espaço para falar. Eles querem ser ouvidos, quem não quer, né? Eles querem ser ouvidos, não conseguem. Apegam. Porque às vezes eles não têm família, nem família vai. Nossa, a Leara sempre vem aqui, a gente conversa. Olha, a gente tem um gosto musical parecido. Eu amo sertanejo, por exemplo. Ela ama também. Olha que legal. E ela vê. Eu tenho os meus sertanejos, os modão, e ela gosta mais do universitário, sei lá. E aí a gente vai, entende? Há uma troca. Há um elo. Um karaokê, uma excelente. Karaokê, isso é legal. Uma excelente oportunidade, ferramenta de socializar. Você vai conseguir desbloquear a pessoa. Ela vai conseguir. Ela falou: olha, eu estou num grupo e a gente está aqui para conversar, para brincar, para distrair aí essa possibilidade. Muito bom. Garantir o uso adequado das medicações. Nem sempre o paciente tem
capacidade cognitiva para entender o que é um remédio. Né? Lembra que a gente falou que tem prejuízo cognitivo. Às vezes ele esquece que tem que tomar o remédio, esquece o horário, esquece quantos são, quais são os remédios que ele tem que tomar, se esquece tudo. Então você tem que garantir que ele faça o uso correto dos medicamentos. E garantir no sentido mesmo, tá? É assegurar, você tem que ter certeza que ele garantiu, que ele tomou, tá? Dar atenção e manter o paciente inteirado dos acontecimentos do mundo, atualização. Ah, mas olha, professor, para que ela precisa se inteirar do que está acontecendo no mundo? Ah, ela está aqui no asilo. Ah, para que diferença vai fazer na vida dela? Faz diferença, é importante, tá? Então, não julguem, não limitem informações para o paciente. É importante isso. Lógico, informações que façam sentido, né? Não limitem, tá? Que façam sentido, que sejam saudáveis. É verdade. Tá? Vamos lá. Bom, a gente começou a falar isso aqui, né? Somos diferentes na personalidade, na aparência física, nos gostos, nos desejos, nos interesses, tá? Nas preferências e também nas atitudes. O que isso significa? Quando você vai prestar um cuidado para alguém, você precisa entender tudo isso. Tem que entender que a pessoa é diferente. E muitas vezes, ela é, às vezes, turrona, porque a família dela sempre foi assim. Então, ela é turrona porque a criação dela foi, esse é o estilo um português, né, italiano, sei lá, um exemplo. Sempre foi. O pessoal não é muito de carinho. E aí você chega, às vezes você vai querer brincar, por exemplo, com uma idosa, e ela não dá muita trela. Aí você vai, mas ela não quer brincar comigo. Aí ela não me entenda. Talvez isso seja personalidade. Nem todo mundo, infelizmente, dá bom dia. Deveria, na minha opinião, tá? É importante dar bom dia. Eu tinha um chefe, ele estava na sala, não posso. Eu chegava, ele estava assim, eu chegava, ele estava no computador. Aí eu passava assim, bom dia, fulano. Nem olhava para você, né? Aí você fala, o cara tá de fone, né? Ele não me ouviu, não. Ele ouviu, mas ele só não fala. E aí você falava, bom dia, podia falar quantas vezes você quisesse, ele não falava. Aí imagina, aí você, ai meu Deus, ele não me falou bom dia. É a personalidade. Tem que entender, o seu paciente pode ser assim. E aí você tem que ter, a gente vai falar sobre preparações. Você tem que ter preparação física, psicológica e técnica. A psicológica é importante, tá? Não é só técnica, não é só saber trocar uma fralda. O seu psicológico também tem que estar bom. Você tem que entender que talvez o paciente não vai estar num dia bom. Imagina, você pega uma pessoa tetraplégica. O cara era ativo, praticava esportes, de repente não consegue andar mais. Em algum momento ele pode ficar nervoso, irritado, mal-humorado, pode tratar você mal. Então, isso pode acontecer. E aí a gente tem que entender que pode fazer parte de tudo isso. Cada paciente é um paciente diferente. Claro! Não, vou zoar, pode falar com ele. Não, tipo assim, esse fim de semana dá pra maratonar. Aham. Como eu era antes de você. Esse é top. E do mar adentro, né? É muito bom. Eu lembrei agora. Então você vê, se vocês virem, é o Will, acho que eles chamam Will, né? Acho que nem sempre o Will anda bem. Tem vezes que o Will não tá legal. Na verdade, quando ela chega, eu esqueci o nome dela, mas porque é Sam, não lembro o nome dela. Quando ela chega lá, ela pega ele no mau humor. Ele tá nervosão, barbudão, estressadão, músicas muito altas, que o cara, é a forma dele colocar para fora aquela mágoa, a dor de não poder mais andar e tudo mais. Isso aí. Bom, então o paciente precisa ser respeitado como indivíduo e suas particularidades, que muitas vezes a gente não respeita, e quando esse paciente não é respeitado, Natalina, por exemplo, essa pessoa pode ser vítima de desrespeito, de negligência, de omissão,
ou até mesmo de violência física ou psicológica. Nem sempre, isso é importante, tá? Não existe só violência física. Então, não é só agressão física, é um murro, um chute, não. Uma palavra, uma chantagem, uma ameaça também é violência, mas é violência psicológica, tá? Então, entendam isso, é importante. Por isso, a nossa função, então, é respeitar. Tá? Entendendo que respeitar significa dar atenção, aceitar as diferenças do paciente, acolher, amar e querer o bem. Vou dar um exemplo aqui. Não quero discutir religião, não é a minha intenção. É só um exemplo, para vocês entenderem. Algumas religiões, por exemplo, não aceitam transfusão de sangue. Por exemplo, se o seu paciente acredita nisso, você precisa respeitar a opinião dele. Tá? Tem que respeitar. Por quê? É a crença dele. Lembrando, respeitar não é concordar. Olha, eu não concordo, eu discordo, eu acho que isso não tem nada a ver, mas eu respeito. Se é a sua vontade, tudo bem, por mim tudo bem. Qual que é o equilíbrio que a gente pode prestar? Eu vou continuar cuidando de você e aí a gente consegue então entrar num acordo. Entende? Porque senão você vai criando atritos e aí em algum momento o laço vai se romper. Esse vínculo que você cria com o paciente, se você constantemente discorda, constantemente discute com ele, a relação vai ficando chata. É igual casamento, namoro, relacionamento com amigo, sabe, com vizinha. É a mesma coisa. É um relacionamento que a gente tem com essa pessoa. Lógico, sejam maduras, né? Relacionamento falando profissional, né? Um relacionamento profissional que a gente tem, que também tem as suas proximidades. Ou, se você é sempre chata, sempre reclamona, sempre discorda do que ele fala, você vai minando o relacionamento. Aí você tem uma bexiga cheia de água. E a cada discussão você vai colocando um furinho nela. E a água vai saindo. Em algum momento... Não se discute. Ah, mas o cara é corintiano, e aí o Corinthians ganhou do Palmeiras, eu sou palmeirense. Eu cheguei lá e ele me zoou. Faz parte. O Palmeiras devia ter ganhado, né? Mas um exemplo, tá? Dá. Por isso que você tem que ter maturidade. E às vezes, imagina, você tem um paciente que tem um prejuízo cognitivo. Às vezes ele não consegue mais entender que você está brincando. Então, às vezes ele vai ser mais ofensivo. Você não pode devolver a cacetada. Você tem que entender, olha, na verdade ele entendeu sim, porque ele não consegue, ele não entendeu que eu brinquei. Então você tem que relevar, tá? A gente tem que também ter essa sensibilidade. Isso aí, meninas. Oi, quem falou? Aham. Olha, você quer dar um exemplo? Vamos ver, deixa eu pegar sei lá. Eu vou dar um exemplo de um cuidador, de um idoso que não quer tomar banho. Pode ser sim? Eu não sei. É que eu não entendi muito bem essa pergunta. Pode ser sim? Ah, tá. Ó, esse é um caso mais sério. Ó, o que acontece? A gente vai discutir sobre direitos daqui a pouco. Acho que na aula 5, aula 6, um negócio assim. Lá a gente vai falar mais sobre isso. Aí chama violência. Mas o que acontece? Você e eu temos a obrigação de garantir que essa pessoa tenha uma vida digna. Ou seja, antigamente, a obrigação era só da família. Nós dois somos irmãos, e a mamãe, é obrigação nossa garantir que ela tenha uma vida digna, que ela tenha alimentação e tudo mais. Mas o que acontece? Conforme o tempo foi passando, a justiça entendeu que agora não é só obrigação da família, mas também a comunidade tem obrigação em garantir que esse idoso viva bem. A prefeitura tem também a obrigação de garantir que esse idoso viva bem, e o Estado, que aí seria o Estado Federal, né? Brasil como um todo. Ou seja, na prática, se você vivenciou uma questão de violência, para ontem, essa pessoa tem que ser retirada desse contexto. Não é só idoso, uma criança, enfim. Como é que eu faço isso, professor? Tem vários meios. Você pode denunciar polícia, Ministério Público, tem várias formas de você fazer isso. Mas a ideia é, você não pode... Excelente pergunta. Desculpa, seu nome mesmo? Oi, Juliana? Juliana. Olha aqui, ó. Não dá para ver meu mouse, né? Você consegue ver aqui, ó.
Negligência. Eu sei que o idoso fica sozinho. Ela é cadeirante, não, ela é acamada. E eu sei que a filha sai todo dia, vai para a noitada e deixa ela sozinha 2, 3 dias. Se ela é acamada, como é que ela vai trocar de fralda sozinha? Como é que ela vai comer? Como é que ela vai tomar banho? Não faz isso. Então, inconscientemente, você sabe que ela sofre maus tratos. Se a filha quer ou não, não sei, mas você sabe que ela sofre. Se você não entra no lance, na parada, no jogo, para resolver, você comete um crime de negligência. Porque você sabia, se era vizinho dela, Juliana, você era vizinha, sabia que ela sofria e você não fez nada. Você pode ser penalizada perante a lei. Então, mas eu não sou cuidadora dela. Não, realmente você não é, mas você faz parte da comunidade. Agora, a comunidade, ou seja, o bairro, a rua, enfim, as proximidades, têm a obrigação de cuidar desse idoso. Se todo mundo ele sabe que ele sofre maus tratos, vocês viram do menininho que foi acorrentado? Quem foi que denunciou? Foi o pai? Não. Foi o vizinho. Porque elas sabiam. E estavam dentro do esquema, dentro de casa. O que os vizinhos falaram? Tem algo errado, esse moleque fica aí. Tem algo errado com esse menino. E aí filmaram. Então, por quê? Eles têm... Lógico que eles não sabiam, né? Foi um instinto. Mas se a polícia chegasse ali, de alguma forma, comprovasse que os vizinhos também sabiam, poderiam ser penalizados. Todos seriam. Então, vejam o poder de você falar, olha, polícia, tem algo errado. Não custa, né? Você pode fazer uma ligação anônima. Olha, eu não quero me identificar, mas eu sei que na casa tal, no número tal, acontece. Olha, eu percebo isso. Vocês conseguem verificar para mim? O conselho. Então, assim, isso pode... aí pior ainda, né? Intensifica mais ainda a situação. Porque se a gente não pode nem confiar no órgão... Você vai confiar em quem, né? Deixa eu só... Meninos do Zoom, se o link cair, se sumir, vai ser porque caiu o link, tá? Aí a gente não vai continuar mais a aula pelo Zoom, porque a aula já vai terminar daqui a pouco, tá bom? Então, se sumir aqui, acabou a aula, tá bom? Eu vou mandar as apresentações para vocês quando eu chegar em casa e a perguntinha também, só para quem não conseguiu participar, para quem não veio na aula e tudo mais. Então, daqui a pouco vai cair o link.